Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Como nós sempre fazemos nos cultos de ceias, vamos receber um membro novo para a nossa família aqui de Verbo Vila Ré. E nós vamos convidar a Jaqueline Ramos dos Santos. Da minha família, hein, Jaque Ramos? A Jaqueline está sendo agregada à nossa família. Ela é namorada do Wesley. Cadê o Wesley? Está aqui? Está trabalhando hoje. E está namorando com o Wesley, veio para cá e gostou da nossa igreja, gostou do nosso acolhimento, do nosso amor e da palavra da fé que nós pregamos. E ela fez o discipulado, está recebendo o certificado dela. Então, todas as pessoas que querem se agregar ao nosso ministério, as pessoas que vêm e gostam, elas precisam conversar conosco e passar por um discipulado para conhecer a nossa visão. E a Jaque fez tudo isso, conversou com o pastor, passou pelo discipulado e agora está sendo recebida na igreja. O pastor está, nós como pastores da igreja, está recebendo você. Você vai fazer parte dessa família, uma família abençoada, uma família alegre, amém? Amém, igreja? Nós somos uma igreja alegre, que nós pregamos a palavra da fé, nós temos o nosso ministério, você já sabe como nós vivemos aqui, né? Seguindo as direções do nosso ministério, honrando nossas lideranças. Você vai fazer parte desse ministério, vai trabalhar, você é jovem, linda, com certeza vai dedicar os seus dons e talentos ao Senhor. O pastor sempre diz que quando alguém vem para cá, não é um número, é uma pessoa que está sendo agregada, que vai frutificar. Nós queremos ser bênção para você e com certeza você será bênção para nós também. Então, o seu propósito como filha de Deus vai ser vivido aqui agora com a gente para a honra e glória do Senhor, você dedicando tudo para o Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai receber e vai ter muito prazer e vai se alegrar em você, tá bom? Que você cresça conosco, aprenda conosco e também compartilhe dessa palavra e da vida de Deus que está em você com outras pessoas também. Que esse é o maior propósito da nossa vida, pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho. Amém? Vamos orar pela Jaque. Você pode estender suas mãos para cá. Pai, nós te damos graças pela vida da sua filha. Obrigado por ela estar aqui, fazendo parte da nossa família agora. Sabemos a responsabilidade como líderes dela, líderes espirituais dela, pais espirituais dela. Nós a cobriremos de oração, nós estaremos aqui para apoiá-la, nós iremos ensiná-la, ela irá aprender conosco, submeter a sua palavra. Eu tenho certeza, Pai, que ela está feliz, fazendo parte da nossa igreja. Eu tenho certeza também que ela sabe já o chamado dela, o propósito dela. Sei que ela vai estar submissa à sua palavra, submissa ao Espírito, buscando a sua vontade, conhecendo a sua vontade para a vida dela. Desejamos que a Jaque tenha um tempo maravilhoso conosco, um tempo poderoso de crescimento, de avanço no propósito dela como sua filha. Que essa igreja acolha, a abrace, que ela faça parte dos jovens, departamentos que ela tiver que fazer, que ela possa servir com muita alegria. Nós bendizemos o seu nome porque o Senhor a trouxe para cá e eu sei que ela vai frutificar, vai ser bênção para nós e nós também como igreja seremos bênção para ela. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Todos estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos, esse mês, começamos uma série para falar sobre o tema abençoados. Nós somos abençoados pela palavra, abençoados pelo Senhor. E eu coloquei esse primeiro tema. Essa, na verdade, é obediência que atrai bênçãos. Eu disse a parte 1, eu falei a parte 1 pela manhã, e agora nós vamos falar, ou vamos pregar a parte 2 desse tema. Obedecer vai trazer bênçãos para a sua vida. Amém? A obediência, ela é o caminho para você
ser totalmente abençoado. Eu quero ler com vocês um único trecho, depois a gente contextualiza todo, que está em 1 Samuel capítulo 15, no verso 22. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então ele faz como que uma pergunta retórica aí, não é? E ele já responde: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Então, ele está dizendo que quando você obedece, você oferece um melhor sacrifício a Deus do que se você fizesse um sacrifício no altar. Deus se agrada de obediência. Amém? Deus se agrada quando você o obedece. Então eu quero que você repita comigo, diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Glória a Deus. Eu posso dizer a você, com certeza, pela palavra do Senhor, que ele não se impressiona com rituais sem entrega. Deus não se impressiona com rituais onde não há uma entrega, porque a entrega, antes do sacrifício, precisa haver uma entrega do nosso coração. Quando eu faço ofertas a Deus através dos meus rendimentos, ou quando eu trago algo, quando eu ofereço algo, ou mesmo quando eu presto culto a Ele, Ele se agrada sim, mas contanto que o meu coração esteja primeiramente entregue a Ele. Você consegue entender que na oferta quem vai primeiro é o coração? É a intenção do seu coração? Quando você oferece primeiro o seu coração, depois ele pode aceitar a sua oferta. A Bíblia não diz que Deus ama o que dá com alegria? Não é assim que a gente prega? Deus de fato ama quando você já se envolveu com alegria, quando você tem aquele propósito em fazer aquilo que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Então diga assim: Deus ama ao que dá com alegria. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga isso para ela, por favor, em nome de Jesus. Diga para outra, por favor, em nome de Jesus. Deus ama o que dá com alegria. Amém? Aleluia. Então é a forma, você percebe? Deus é muito mais profundo. Deus vai na forma, na intenção. Aquilo que o homem não pode ver é aquilo que Deus vê. É aquilo que às vezes a gente teatraliza, não é? A gente pode até enganar pessoas com a nossa forma, com o nosso jeito, com o nosso sorriso, mas Deus de fato e de verdade, Ele vê o fundo, o profundo do nosso coração. Então, irmãos, a bênção, obedecer a Deus é uma coisa muito boa. As bênçãos de Deus vão perseguir e vão encontrar quem obedece a Deus, mas a bênção nunca será comprada. A bênção sempre será atraída pela fidelidade. Amém? A bênção, é impossível comprar a bênção. Você só consegue atrair bênçãos para a sua vida se você for fiel. E baseado nesse texto aí que nós lemos, se você olhar todo o contexto, você vai ver que Saul, não é? Ele sacrificou, mas ele desobedeceu. Olha que interessante. E não foi só uma ordem, existem algumas cadências que vão acontecendo na vida de Saul, não é? Ele vai desobedecendo, vai desobedecendo. Então, ele vai tornando o coração dele desobediente. E Deus se agrada de quem obedece, de quem rapidamente ouve e pratica, amém? E apesar de ele ter sacrificado, Deus não recebeu a oferta dele. Saul sacrificou, mas desobedeceu. O que aconteceu? Ele perdeu o reino. Como uma consequência, ele perdeu o reino. É interessante que a gente vai vendo a história dele e a gente vai vendo que Deus, ele, nas suas palavras, ele vai falando, né? Por exemplo, ele fala, Saul não tem mais jeito. Eu já tentei, eu estou parafraseando aqui, não é exatamente assim que a Bíblia diz, mas Saul não tem mais jeito porque ele já obstinou o coração dele. Ele já deixou o coração inclinado para desobedecer. Então você percebe, quando Deus fala assim, não tem mais jeito, é porque alguém já enegreceu, obstinou,
o coração. Ele fala, eu não estou mais afim de obedecer. Eu já tendi o meu coração para fazer coisas erradas. Então Deus não se agrada. Nesse contexto, você vai ver que Davi, por exemplo, ele errou. Davi errou em algumas situações, mas como ele era chamado, como Davi era chamado? Davi era chamado o homem segundo o quê? Segundo o quê? O coração de Deus, mas por quê? Porque ele tinha, você vai ver em toda a história, ele tinha um coração obediente. Amém? Amém? Então, quando ele erra, quando Deus levanta Natã, o profeta, quando Deus começa ele escreve um salmo muito interessante sobre isso, porque Deus, ele sente como que a mão, você fala que Deus não pesa a mão, né? O pastor brinca, né? Deus vai pesar a mão. Mas Deus pesou a mão no coração de Davi, sim ou não? Ele fala assim, eu senti a sua mão pesando sobre mim, não é? Eu sei que ali é uma, como se chama a figura de linguagem? Eufemismo? Não sei. Não vou arriscar, não. Ele sente que a mão pesava porque é como se Deus estivesse falando assim, ó, a tua vida paralisou, porque eu quero uma atitude nova. Eu quero você voltando, pedindo perdão, reconhecendo os seus erros. Aí sim eu endireito os seus caminhos. É assim que Deus faz com a gente. Amém? Ele não quer nos deixar no chão, quebrados, amargurados. Não, Deus não tem a intenção de prostrar você. Deus não tem a intenção de te levar para um leito de enfermidade. Pelo contrário, Ele quer levantar você. Ele te tirou de um charco de lodo, fixou teus pés numa rocha firme. Ele propôs que você agora tivesse uma vida abençoada, uma vida cheia da graça dele. E é assim que ele quer fazer com você. E ele vai fazer assim com você. Amém? Então você precisa entender. Deus, ele nos propõe algo verdadeiro, porque Deus é verdadeiro. Ele quer o meu coração verdadeiro. Amém, meus irmãos? Se eu tiver com insinceridade, ele vai me pegar. Deus vai me pegar de jeito. E não é para me condenar, é para tentar me salvar. Porque a palavra de Deus não é para nos condenar, é para nos salvar. Olha que coisa boa. Mas Deus, ele não gosta de gente que não é verdadeira. Deus não gosta de insinceridade. Deus não gosta de quem fica obstinado no seu erro. E Saul ficou tão obstinado que ele falou assim, eu vou sacrificar e vai ficar tudo bem. Deus falou, não. Eu preferia que você nem sacrificasse, mas que você arrumasse seu coração. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi errou, mas ele tinha um coração obediente. Deus restaurou Davi. Amém, meus irmãos? Então eu quero que você entenda isso. Deus não abençoa a rebeldia. Ele honra a obediência. Então diga assim, Deus não abençoa a rebeldia. Ele honra a obediência. Deus, amém, irmãos? Deus, ele se move não pelo nosso choro. Não adianta a gente vestir roupa de saco, esfregar terra no rosto, como faziam eles, jogar a terra para cima, como se a gente atraísse a misericórdia. Não, misericórdia dele, não. Deus quer que a gente tenha o quê? Uma obediência, um coração verdadeiro. Deus não se agrada com dissimulação. Sermos dissimulados, ser dissimulado é falso, você fazer as coisas num outro sentido, com uma outra intenção. Deus quer verdade em nossas vidas. Por quê? Havendo verdade, eu falei isso esta manhã, a gente não está falando de uma perfeição. Eu não sou perfeito. Se você já chegou numa perfeição, depois vem orar por mim, que eu sei que vocês vão orar por mim hoje, que eu fiz aniversário, vocês vão fazer uma homenagem. Eu estou até correndo aqui para ter bastante tempo aqui, para não atrapalhar, tá bom? Eu já sei, tá? Desculpa, a surpresa, eu sou assim, eu estrago surpresa. Eu sempre fui assim, de estragar surpresa. Mas vamos lá, o que eu estava falando? Vamos lá, Deus se agrada aqui com sinceridade. Não somos totalmente perfeitos. Temos defeitos. Mas Deus quer que nesse processo a gente não tenha falha de caráter. Você entende? Consegue entender isso? A falha do caráter mostra quando o nosso coração, ele sempre está caindo nos mesmos erros, porque gosta de cair no erro. Tem gente que ama alguns pecados.
Então já é falha de caráter. Agora, quando a gente não tem a falha do caráter, ele está formando a gente, glória a Deus. E quando ele está formando, ele está nos aperfeiçoando. E ele sabe que temos defeitos. Às vezes a gente perde a paciência, às vezes a gente não tem a paciência que deveríamos ter, as atitudes de amor que deveríamos ter. Mas quando o nosso coração está sempre nele, a gente sempre vai pedir perdão, ele vai sempre nos abençoar e fazer com que as coisas continuem caindo, as bênçãos recaindo sobre nossas vidas. Amém? A obediência, irmãos, vai liberar prosperidade espiritual e material. Por favor, se você não tem esse conceito ainda na sua vida, eu peço que você corrija. Deus abençoa materialmente também. É primeiro espiritual? Sim, com certeza. As bênçãos primeiras são espirituais, mas ele abençoa materialmente. Por isso que viver quebrado, viver numa situação de sempre complicado, sempre devendo, nunca avança, é porque você precisa alinhar a tua vida com Deus. Porque, irmãos, eu estou falando para você, acredite no pastor e acredite mais na palavra. Deus é verdadeiro. Se você o segue, se você o ama, se você faz a vontade dele, a sua vida vai prosperar. Não tem por onde, não tem um outro caminho. Agora, quando a pessoa fica só rodeando, fica voltando, indo, volta, parece que vai decolar, quebra uma asa. As coisas precisam ser alinhadas. Se você obedecer a Deus, como nós lemos hoje em Deuteronômio, bênçãos virão sobre a sua vida. Amém? Então, quando a gente fala aqui, rapaz, você é próspero, você é abençoado, então você não pode ter uma atitude de miserável. Se eu estou falando assim, você é próspero, você não pode sair daqui e falar assim, não sei se vou conseguir pagar minhas contas. Você percebe? Você ouviu uma palavra, mas desobedeceu na atitude. Porque quando Deus fala assim, você é próspero, aí apareceu uma dificuldade, o que você diz? Senhor, obrigado. Eu lembrei que o Senhor disse que eu sou próspero. Tudo vai fluir na minha vida. Minhas contas estão pagas, coisas boas vão vir para mim. Nós lemos essa manhã, as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Para de falar essa frase de brasileiro que é horrível, que eu estou correndo atrás. Isso é uma miséria dos brasileiros. Todo mundo fala, eu estou correndo atrás, acha que é bonito. Acha que é bonito. Gente, ó, mulheres, irmãs, por favor, para de falar que vocês são guerreiras. A guerra já foi feita, já foi lutado tudo. Diga amém, pelo amor de Deus. Os homens também aí, para de falar, eu sou guerreiro, eu sou batalhador. Não, você hoje só desfruta daquilo que você tem. Deus já te deu as coisas, não tem mais luta para lutar. A gente cantou aqui, como eu luto as minhas guerras, é com as mãos levantadas, é só adorando. É assim que eu luto guerras hoje. Eu levanto, eu adoro, porque Ele já fez todas as coisas. Você não está correndo atrás. Não está correndo atrás. Elas estão correndo atrás de você. Se não tiver, tem alguma coisa que está errada. E a gente deixou bem clara a chave. A chave é o quê? Obedecer a Deus. Obedece a Deus. E como que se obedece a Deus? Não tem jeito, obedecendo homens. Deus não vai vir numa nuvem. Ele pode fazer isso. Mas normalmente ele não vai vir numa nuvem de glória. Não vai ter um reboliço, que nem aconteceu com Manoá. Não vai acontecer um redemoinho e de repente ele fala, eis que te digo, homem de Deus. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai usar primeiramente a sua palavra, vai usar o seu pastor, vai usar pessoas que são referências na sua vida, referências espirituais. Vai usar o Espírito Santo que está dentro de você, que fala ao teu coração. Amém? Então diga assim, se eu obedecer, é certeza que eu vou prosperar. Amém? E o contrário disso, é que algo você não está obedecendo. A gente precisa entender isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então para de falar que eu estou correndo atrás. Eu estou batalhando, estou tentando. Para de tentar. Para de... Que tentando? Imagina, chega. Você sabe que Deus colocou uma coisa no meu coração? A gente não come comida para matar fome. Sabe por quê? Ele já nos deu todas as coisas. Tem um texto na Bíblia que diz assim, referente a Israel, né? Mas a gente entende a igreja também. Abre bem a boca que eu vou enchê-la.
Deus está falando que Ele está dizendo assim, eu nunca vou deixar faltar nada para você. Eu pergunto para você, se Ele te prometeu que vai suprir o seu alimento, a gente não come mais para matar fome. A gente come só para saborear. Alguns entenderam. Alguns entenderam. O crente não come mais para matar fome. O crente, ele come assim, ele faz assim, ele pega o garfo, ele põe na boca assim, bem bonito, e fala, que sabor, que coisa maravilhosa, né? Aí ele põe o garfinho de novo assim, aí toma um golinho de água, aí pega o guardanapo, enxuga um pouquinho assim, aí vai de novo, né? Com toda a classe e elegância, amém? Porque a gente não come mais nervoso, como se fosse a última refeição. Você percebe? Até nisso o Espírito Santo nos mostra. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa, né, amor? Né? Sassazinha me levou ontem para comer no Abbraccio, um restaurante italiano lá no shopping Anália Franco, tá bom? Como faz o Céu Fernandes? Eu não alcanço. Eu não sei como ele alcança o ombro. Mas dá um beijinho no ombro, só para dizer assim, para vocês ficarem com inveja, né? Aleluia. Eu estou brincando, mas é tão bom a gente comer. Aí vem as porções tão pequenininhas, não é isso? Aí vem uma porção. É verdade, a porção é pequena. Aí você fala, nossa, é isso que Deus me chama. Eu não estou mais esfomeado. Eu vou comer feito um lorde aqui, né? Aí você come assim. Meia hora depois, outra garfada, não é isso? Isso era só a salada, né? Porque daqui a pouco vem o prato gostoso assim, aquela massa feita, que coisa linda. Colocam assim. E você, antigamente eu era olho gordo. Parei, hein? Olho gordo de guloso. Nossa, só isso? Só isso, né? Eu sei que ninguém de vocês fez isso, só eu. Eu sei que vocês nunca falaram isso, né? Mas aí vem pouco, é suficiente para eu saborear. Não é isso? Que coisa boa. Olha só. Nós estamos, irmãos, não é um nível para humilhar os outros, mas Deus nos colocou num nível de glória e de honra. Amém? Porque a gente não deve, entendam isso, a gente não deve mais carregar preocupação na nossa vida. Não fique mais preocupado, algumas coisas não estão dando certo na sua vida, mas vai dar certo. Vai chegar o tempo certo, só descansa. Lembra que eu falei, descansar é uma ordem, obedecer é uma ordem. Amém, meus irmãos? Isaías 1:19. Isaías 1:19. Olha que texto para você meditar a semana toda. Ele diz assim, ó. Isaías 1:19? 1:19. Isaías 1:19. Isaías 1, capítulo 1, tem? Na minha Bíblia tem. Não, 1, capítulo 1. Não, capítulo 1, verso 19. Tudo bem. Agora o verso 19. Vamos lá. Aê! Glória a Deus. Diga glória a Deus. Ó, para você fotografar aí. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Só isso. Que texto é para você levar para a sua semana toda. Acabou. Deus não está, irmãos, Deus não está brincando, Ele está falando algo sério. Se você quiser, se você ouvir ao Senhor, você vai comer o melhor. Deus, Ele é assim. Você precisa aprender uma coisa. Nós temos uma cultura, com todo respeito, eu falo isso. Eu fui católico por muitos anos, tenho amigos católicos, tive padres amigos, até recentemente, não tem problema nenhum. Mas a cultura da Igreja Católica e do Brasil, dos brasileiros, nos ensinou a ter uma cultura com a pobreza. Quem lembra de atestado de pobreza? Quem já ouviu falar sobre isso? Quando você não tinha um recurso, o Estado rapidamente providenciava, você tinha que fazer uma declaração que você é pobre. Não é, eu já vi um atestado, você fala literalmente que você não tem recursos, que você é um quebrado, que você precisa de ajuda, e é assim que acontece. Eu desde pequeno que eu ouvi aquilo,
Eu lembro que minha mãe, por exemplo, dava aula no SESI, e ela falava, no SESI é uma economia mista, né? E tinha algumas escolas que você tinha que pagar um pouco, não pagava muito, mas pagava um pouco, era subsidiado pelas indústrias e tal. E eu lembro que ela tinha que fazer para umas famílias um atestado de pobreza. Aquilo pegava tanto no meu coração, eu falava assim, por que uma pessoa tem que se declarar pobre? Pensa comigo, por que a gente tem que se declarar pobre? A Bíblia diz assim que nós vamos comer e vamos nos fartar daquilo que a gente falar, tá bom? Então, se você declara, eu sou pobre, é assim que vai ser. Mas a Bíblia não diz assim, ainda que você sinta a pobreza perto. Ele diz assim, diga ao pobre, eu sou. Aleluia. Aleluia. Era para você dar um glória a Deus agora? Diga ao pobre, eu sou rico. Por quê? A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para quê? Para que nós fôssemos enriquecidos em algumas áreas. Não, em todas. Em tudo fôssemos enriquecidos, amém? Então ele nos enriqueceu na mente, na saúde, na vida espiritual, mas ele nos enriqueceu também na questão das finanças. Então, Deus é o Deus que te abençoa, é o Deus que abre portas. É o Deus que é o Deus do seu patrão, que paga o seu salário, viu? Não é nem o seu salário, acredite nisso. Então a obediência vai liberar o quê? Prosperidade, põe o texto de novo. Prosperidade espiritual e material. Se quiser dizer me ouvirdes, põe de novo aí Isaías 1,19. Se quiser dizer me ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Diga o melhor dessa terra. Glória a Deus, o melhor dessa terra. Então, eu creio que existe um melhor preparado. O melhor, ele é diferenciado. Não é, Roberto? Pensa comigo. Ele é diferenciado. Tem o comum, mas tem o melhor. Quem prefere o comum, levanta a mão. Tá todo mundo culto levantado, tá bom. Quem prefere o melhor de Deus? Glória a Deus. Eu prefiro o melhor também. Glória a Deus. Eu lembro, irmãos, a gente precisa só pensar aqui, é só para a gente meditar. Não é a questão do detalhe em si, é a questão da nossa mentalidade. Eu lembro que a minha mãe falava que existia carne de segunda e carne de primeira. Aí eu falava, o que significa carne de segunda e carne de primeira? A carne de segunda é uma que vai o quê? Uns restinhos, não é? Gordura, umas coisas lá, põe tudo, entendeu? E a carne é comestível? É. E a carne de primeira? Não, a carne de primeira é só a carne mesmo. Você escolhe uma carne boa lá, um patinho da vida, né? Um colchão duro, um colchão mole, tira a gordura e você moe e fica a carne de primeira. Não é assim? Sim? Glória a Deus. Eu fiquei pensando, por que a gente sempre ficava naquela? A carne de segunda é mais barata. A gente economizava alguns reais, às vezes alguns centavos, só para dizer que economizou. Outro exemplo, você já correu atrás de gasolina barata? Os homens aí abastecer carro? Quando a gente via aquele posto aqui, né, aquela placa bem grandona aqui, desconto de 50 centavos, é muita coisa. Se alguém colocou 50 centavos, 20 centavos num litro, é porque tem água na mistura. Não tem, Ricardo? Tem. E a gente precisa pensar, todas essas coisas, elas não falam do detalhe necessariamente da carne ou do combustível, entenda isso. Mas a gente precisa entender que se Deus nos tirou de um lugar ruim e nos colocou num lugar bom, é que ele fala assim, aqui que é o seu começo. A rocha firme é o começo, né? A rocha firme é o começo para a gente começar a prosperar em todas as coisas. Diga amém. Talvez você me fale, pastor, nem todas as pessoas conseguem desfrutar disso. Tem pessoas que estão numa situação complicada, em países complicados. É bem verdade, é bem verdade. Mas por que você não dá um glória a Deus pelo país, que apesar de todas as situações, você ainda tem uma certa liberdade, você pode prosperar? Por que você não agradece por aquilo que você pode fazer, pelo potencial que Deus lhe deu? Então, existe um melhor preparado para que a gente desfrute. Então, a chave desse texto, coloca o texto de novo aí, deixa o texto, só tira a hora que eu pedir, por favor. O texto ele diz assim, a chave não é apenas querer, tá bom?
não é apenas querer. Ele fala do querer, se quiserdes e me ouvides. Mas a chave não é apenas querer, é ouvir e praticar. Porque o ouvir é o guardar. E o ouvir está implícito você fazer o quê? A vontade de Deus. Amém? Quando você ouve, você fala, eu não vou só ouvir, mas eu vou praticar. Então, meus irmãos, a maior bênção da obediência, com certeza, é a essência, que é a presença de Deus. Amém? Deus sempre vai fazer as coisas funcionarem na sua vida, uma vez que você obedeça a Ele de coração. Bênção maior não é o carro, não são os bens, não é a sua casa, não é a promoção, mas a bênção maior é Deus caminhar com você. Amém, irmãos? Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Vamos ler. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2, versos 5, vamos ler até o 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente ou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Verso 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus, ele é, e ele foi, e ele é o maior exemplo de obediência. Mas a obediência de Cristo, ela tem algumas nuances diferentes, que nós não vamos precisar praticar. Por quê? Ele obedeceu até a morte, ele serviu-se ou ofereceu-se, como nós vamos celebrar aqui, ele ofereceu-se como sacrifício. Você não precisa mais oferecer sua vida em sacrifício. Você não precisa ser imolado num altar. Você não precisa ser sacrificado num altar. Nós devolvemos ao Senhor, o nosso sacrifício é de amor, é de honra. Amém? Mas por causa da obediência, diz o texto que acabamos de ler, que ele recebeu o quê? Um nome que é sobre todo nome. Obediente até a morte, uma morte que o humilhou, uma morte de cruz, a pior morte que havia no contexto do Império Romano. Então, Jesus, ele foi aquele que não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele entendeu a sua missão de filho e ele fez muitas declarações contundentes. Ele dizia assim que ele não ia fazer nada a não ser que ele recebesse a instrução do Pai. Olha que coisa linda. Ele sempre fazia referência ao Pai. Ele sempre dizia, o Pai é que me dá as ordens. Que coisa maravilhosa. Então, eu quero que você veja, Jesus obedecendo até a morte. Eu quero que você entenda algo aqui. Qual o preço ou qual o cume da obediência de Cristo? O cume foi a cruz. A obediência foi a cruz. Você consegue entender isso? E parece que num primeiro momento nada funcionou, não é? Porque depois que ele cumpriu todo o seu chamado, sendo obediente até a morte, cumprindo todas as profecias que lhe estavam apontadas, ele obedece e ele recebe um preço do quê? Um preço de morte, uma morte de cruz. Só que Jesus, ele experimentou algo depois. Porque o preço da obediência foi a cruz. Mas eu quero que você perceba. A cruz foi o preço dessa obediência. Mas a ressurreição foi a recompensa. Entende isso? Porque eu disse exatamente isso. Você não vai precisar necessariamente morrer para que você seja remido ou para que você pague os seus pecados. Não tem mais sentido nenhum isso. Não tem mais sentido nenhum que um animalzinho morra e o seu sangue seja derramado. Por quê? Porque Cristo já fez isso.
mas a ressurreição foi a recompensa. Então, quando você, como Jesus, escolhe obedecer, eu quero que você perceba, a obediência é uma escolha. Eu que escolho obedecer, amém? Quando você escolhe obedecer, talvez você tenha que doar algo hoje, tenha que fazer algo hoje. Talvez você tenha até que abrir mão de uma vontade sua no momento que você obedece. Não tem problema. Mas quando você doa hoje, quando você obedece hoje, é como se você preparasse uma ressurreição para o amanhã da sua vida. Como Jesus fez, quando você obedece hoje, talvez você não tenha um resultado bom. E você sabe que às vezes obedecer não é agradável? Às vezes obedecer vai até contra a nossa vontade. Obedecer uma ordem, às vezes obedecer uma instrução do pastor. Eu fico tão feliz, falei isso pela manhã. Um nível muito grande de maturidade é quando alguém abre mão da sua vontade e faz a vontade de Deus. E eu fico muito feliz quando alguém expõe os seus planos. Já aconteceu diversas vezes, as pessoas expõem os seus planos. Pastor, eu quero fazer isso, isso, isso. Aí, algumas coisas eu falo assim, irmão, você estaria disposto mesmo a fazer a vontade de Deus? Estou, pastor. Aí eu digo assim, não é momento de você fazer isso. Talvez, e muito provavelmente, isso aconteça na sua vida um dia. Mas para este momento, Deus quer que você não faça isso, mas faça isso, isso e isso. E o maior nível de maturidade de alguém é quando ela consegue abrir mão da sua vontade e falar assim, Deus está falando comigo através da vida desse homem. E eu sei que para esse tempo é o que Deus quer para a minha vida, amém? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa sempre virá de Deus. Aleluia. Aprenda a abrir mão da sua vontade. Obedeça ao que Deus quer para você. Obedeça à vontade dele, mesmo que vá contra os seus planos, porque na verdade você vai estar preparando uma ressurreição, uma grande recompensa para a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta então a você. O que Deus talvez tenha falado com você já e você ainda não obedeceu? Talvez seja um momento para você pensar sobre isso. E voltar atrás e falar, Senhor, o Senhor já me falou sobre isso. O Senhor já me incomodou com essa questão. Eu quero te obedecer. Tão bom quando a gente volta atrás. É tão bom. Talvez Deus esteja requerendo de você que você perdoe alguém. Mas perdoe de verdade. Libere de verdade. Libere as cargas. Libere as mágoas. Libere o passado e volte a andar perfeitamente. Deus quer essas coisas. É tão interessante. A salvação está, irmãos, perto de nós. Ela está aqui para acontecer. Você entende isso? Nós às vezes somos tão místicos. A gente fala, se eu sentir de Deus, eu faço alguma coisa. Se Deus levantar um profeta e ele vier com demonstrações de poder, eu vou entender que é Deus falando, aí eu vou fazer. As pessoas são tão rasas. A salvação está perto de nós, ela está aqui, ela está aqui. Tantas coisas podem ser simplesmente mudadas. Eu posso mudar uma história hoje. Eu posso mudar uma história. Você consegue entender isso? E a gente fica sempre colocando o quê? O peso em Deus, né? Se Deus quiser, Ele faz. Está com você. Está com você. A gente está cheio, farto no bom sentido da palavra. A gente está farto no sentido de alimentado. Nós temos a palavra, temos orientação o tempo todo. Se você fizer uma simples oração, Espírito Santo me guia nessa área, o que eu preciso fazer? Ele vai falar, você já sabe? Mas quer que eu te fale de novo? Ele vai falar, quero que você faça isso. E Deus sempre é maravilhoso. A salvação está aqui pertinho de nós. Então talvez você precise perdoar alguém, liberar de verdade. Pastor, eu não consigo. Consegue. Libera. Pastor, ele já morreu, não tem problema. Libera o morto. Libera o defunto. Não é isso? Libera. Talvez em algum momento lá, no caixão, ele mexa os ossos. O defunto deu glória a Deus. Glória. Estou brincando com você. Mas talvez ele queira que você dê aquele
passo de deixar um pecado oculto, não é isso? Deixar de verdade o pecado oculto. Deixar os pensamentos errados, as atitudes erradas. Talvez Ele queira que você dê um passo de fé. Talvez Ele queira que você obedeça e pare de falar incredulidade. Talvez Ele queira que você se apresente com Ele de uma forma contente. Contente o que significa? Contentamento. A gente estuda pouco essa palavra na Bíblia, né? Contentamento é você estar satisfeito pelo que Deus tem feito. Se eu comi contrafilé, mas eu queria picanha, contrafilé está ótimo. O pastor não tinha contrafilé, tinha ovos mexidos, está maravilhoso, que coisa boa, né? Pastor não tinha água, tinha Coca-Cola. A Coca-Cola você joga, né? Na pia, né? Mas tem água fresca, né? A gente precisa aprender a ser contente, viver em contentamento, agradecer por aquilo que tem. Talvez seja algo até que possa mudar a sua vida. Ser grato. A Bíblia diz assim, para eu agradecer. Vocês estão tristes? Vocês estão tristes? Está caindo um peso, não sei, não é peso de glória. Porque quando é peso de glória, começa a orar em língua, sabe? Começa a tremer na cadeira, assim. Vocês estão fazendo tudo assim, ó. Eu falei, meu Deus, quer que eu melhore aqui? Vou melhorar a pregação. Quer que eu dance? Quer que eu faça o quê? Levanta a cabeça aí, vamos, se anima. Vamos lá. A palavra é para me salvar, para te salvar, amém? Glória a Deus, talvez Deus queira restaurar um relacionamento. Olha que coisa boa, Deus faz dessas coisas. Aí a gente sempre fica falando, não, mas o erro foi deles. Eu faço isso também. Eu sou assim também, sou um problema. Porque eu tenho família, aí eu falo, não, mas quem errou foram eles. Mas Deus está falando assim, mas você é o único que tem juízo. Faz alguma coisa. Une de novo esse povo, faz alguma coisa por Deus. Ele não quer soldado fraco, ele chamou você, te engajou para um exército maravilhoso, mas a gente tem coragem, amém? Ele tirou a gente de gente fraca, de gente comum. Nós não somos mais comuns, nós somos daqueles que vão herdar o céu, o reino de Deus. Então, Ele quer uma atitude forte da nossa parte. Tem atitudes fortes, muda a sua vida. Talvez Deus já tenha falado para você servir no ministério. Servir no ministério, nos departamentos. Deus já pode ter falado com você. Deus já pode ter falado para você, não é, retomar da onde você parou. Mas a gente precisa entender. Eu é que faço essas coisas. A atitude vai vir da minha parte. Então, terminando, eu quero dizer a você, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer sempre vai ser melhor do que sacrificar. Amém? Ele não quer um sacrifício seu mais. Ele quer a obediência. E a obediência é em amor. Amém, meus irmãos? Quero dizer a você uma coisa que o Espírito Santo me lembrou, que eu já vi acontecer muitas vezes na minha vida e na vida de muitas pessoas. Você já viu que às vezes tem um tempo propício onde algumas coisas começam a acontecer nas nossas vidas? Você já ouviu falar que as pessoas, não faça essa declaração, tá bom? Mas você já viu o brasileiro falando assim, desgraça pouca é bobagem? Quem já ouviu esse termo? Porque eles falam assim, quando acontece uma coisa negativa, vai acontecer outra e outra e outra, não é isso? Não faça essa declaração, não faça a declaração, amém? Mas diga assim, as bênçãos são tantas na minha vida, que elas estão todas me alcançando, estão me perseguindo e me alcançando, amém? Começa a fazer. E eu quero só que você entenda, a próxima bênção, a gente não vive para só bênção. A gente cantou aqui, para te adorar eu vivo. É o nosso propósito. Mas a próxima bênção que Deus está querendo, talvez, manifestar na sua vida, ela pode ser destravada numa atitude de obediência. Deus pode destravar uma bênção. E como eu disse, às vezes, Deus sabe o que faz. Pergunte para ele. Às vezes, uma questão, ela está travando várias. Quem precisar entender isso, entenda. Às vezes, uma questão está travando várias. Tem uma coisa que Deus quer consertar e você obedece, aí destrava tudo. Aí vem, acontece tudo. Não
é que Deus é regulado. Não é que Deus ele fica regulando bem, não vou te abençoar. Ele quer te abençoar com toda sorte de bênçãos. Nós já somos abençoados, em Cristo já somos. Mas eu falei uma particularidade pela manhã, quem estava aqui entendeu. Tem coisas que são muito pessoais, sim ou não? Porque Ele já nos abençoou. Somos cheios da palavra, cheios do Espírito. O sol brilha sobre nossas cabeças todos os dias, a chuva cai. Não falta comida, não falta água, não falta combustível. São bênçãos maravilhosas. Mas tem coisas que você sabe que é da sua particularidade. Tem coisas que você sabe que Deus precisa destravar na sua vida. E não é na minha, é na sua. E tem coisas que eu preciso destravar na minha vida que você não precisa, talvez. Então tem coisas que as bênçãos elas vão vir pela obediência. Então quando a gente fala de viver o melhor, significa que tem o melhor para ser vivido. Não é o comum, mas tem o melhor para ser vivido. Amém? Eu posso declarar aqui na sua vida, não vai faltar dinheiro. Não vai faltar bênçãos. O Deus da fonte, a Bíblia diz assim, todas as nossas fontes estão em Deus. Amém? O Deus que é o Deus de toda a fonte, não vai faltar coisas para você. Amém? Não vai faltar. Mas eu peço a você, tome o cuidado de obedecer, de sempre ouvir a voz dEle, de sempre ouvir as direções do Espírito na sua vida. Glória a Deus. Então, uma atitude de obediência pode destravar bênçãos que estão contidas lá atrás. Quero fazer uma declaração final e vou pedir que você repita em nome de Jesus. Peço que você repita assim: eu escolho obedecer. E as bênçãos de Deus me seguirão e me alcançarão. Amém? Se você puder, pega na mão de uma pessoa que está do seu lado aí, levante suas mãos e faça essa declaração de novo comigo. Nós escolhemos obedecer. E as bênçãos de Deus nos seguirão. Nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!